A seguir, IIGD Irajá. Há pessoas, irmãos, que mesmo estando dentro da igreja, por não darem a devida atenção àquilo que Deus fala, porque Ele é Deus e sabe o que fala, imagina. O Senhor Deus criou todas as coisas, então Ele conhece tudo porque Ele é o Criador. O Senhor Deus criou o ser humano, ninguém melhor que Ele para conhecer o ser humano em tudo e saber o que o ser humano precisa. Agora, mais que isso, Ele quer guiar e conduzir o ser humano. Deus nunca vai conduzir alguém para a desgraça, para o abismo, para o sofrimento. Deus nunca vai levar uma pessoa para o pecado. Pelo contrário, Ele tira do pecado. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela é lavada no sangue de Cristo. Ela se torna uma nova criatura. Agora, ela precisa estar disposta a ouvir a Deus, o seu Criador, e começar a aprender as coisas que não sabia. Porque o ser humano, ele pensa que sabe. Ele acha que ele sabe tudo, que ele conhece as coisas. Mas quando é uma pessoa de coração simples e aberto, que realmente recebe o que Deus, começa a ouvir a Deus, a visão da vida muda completamente. Completamente. Então, irmãos, vamos lá. Então a pessoa pode estar dentro da melhor igreja da face da terra. Se ela não der atenção à palavra de Deus, não colocar dentro, trabalhar isso para dizer assim, é isso, eu tenho que praticar isso, é isso, eu tenho que mudar nisso. Deus está falando isso, pois é isso que eu vou fazer. Deus está me mandando, vou fazer. Deus está dizendo para eu jogar isso fora, vou jogar isso fora. Tem gente que pensa em jogar fora só as coisas externas, coisas materiais. Não, meu irmão. É o que está dentro, que atrapalha. Então vamos. Muita gente está dentro de igrejas, pertence a Cristo e cai em ciladas, em sofrimentos e infelizmente nas garras de Satanás. Mas por quê? Você quer um grande exemplo? Jó. Jó era um homem de Deus. Jó tinha um temor a Deus tão grande que os seus filhos faziam festa, todo mês os filhos faziam uma festa e todos eles se reuniam na casa de um. Então era assim, vamos dizer que começava pelo mais velho até o caçula. Bom, onde vai ser a festa? A festa vai ser na casa do fulano. Vamos todos para lá. Lá iam todos para lá. Churrascada. A palavra é nova, você não vai querer encontrar a palavra churrasco na Bíblia, vai? A Bíblia fala dos banquetes. Então tá bom, banquete. Mas é o churrasco, matava o boi cevado, os bichinhos, botava lá na brasa, tá? A mesma coisa. Então eles faziam, porque eles eram muito unidos. O Jó, ele conseguiu uma coisa muito interessante que muitos pais não conseguem. Ele fez com que todos os seus filhos fossem amigos. É interessante, né? Porque às vezes você vê dois irmãos que não se dão. E o Jó com uma filha arada, que não era brincadeira. Todos os irmãos se reuniam. Então nós vamos a um ponto hoje muito forte. Antes de você abrir a Bíblia. Se você olha o caráter de Jó, se você olha a comunhão que Jó tinha com Deus, você fica impressionado e diz, por que o Jó caiu nas garras de Satanás e o diabo pôde destruir tudo que ele tinha, até acabar com os filhos dele? Por quê? Você vai ver que muitas pessoas não só atraem o mal, praticamente chamam o demônio para agir na sua vida. Como principalmente até determinados sentimentos são forças espirituais tenebrosas que literalmente lançam a pessoa em cima do mal, ou seja, chama o diabo e ela está ali sendo destruída. Então abra sua Bíblia no livro de Jó, que fica antes de Salmos,
no capítulo 3, lê comigo os versículos 25 e 26. Vamos juntos? Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim, viu? Pastora, parece um campo magnético, atraiu, foi o que eu disse antes, não foi? Ele atraiu. Por quê? Porque o que eu temia me veio. O medo até o receio. A ideia que se tem é que o receio é um pouco mais leve que o medo, e o medo é pesado demais. Mas são sentimentos negativos e que trabalham com muitos pensamentos. Dificilmente uma pessoa que tem medo, ela não tem um cenário de terror na cabeça. Um cenário da desgraça, o cenário do acaso, cenário de sofrimentos, coisas que passou, que viveu, que vivenciou, principalmente coisas que literalmente viu. Às vezes até em noticiários. Olha, a pior coisa que os cristãos fazem, irmãos, é ficar com os olhos fixos e os ouvidos abertos para os noticiários das desgraças do mundo. Claro que nós temos que saber o que está acontecendo à nossa volta. Isso é óbvio. Mas nunca colocar os sentidos, colocar o coração naquilo. Ai, meu Deus. O pecador que não conhece Jesus, tá vendo? Olha aí, acontece com todo mundo. Todo mundo não. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é uma pessoa. Agora depende de a quem você está ligado. Você está na luz ou nas trevas? Vai depender disso. Depende. Você tem que tipo de sentimento está dentro de você? Qual é o poder que está dentro de você? Porque o poder que opera na nossa vida, ele emana de dentro de nós. Que é isso, pastora? Então a fé, ela habita onde? Ela está dentro do bolso? Ela está onde? Ela está dentro da mochila? Tem gente que parece que carrega a fé dentro da mochila. E a mochila cai. Carrega a fé no bolso, tirou o paletó, acabou a fé. Não, pessoal, é dentro do coração. O Senhor Deus ordena que toda pessoa que pertence a Ele viva da fé. Então vamos aprender. Irmãos, a pessoa se converter e achar que ela entrou numa religião, isso é uma ignorância espiritual, uma cegueira tenebrosa. E você ouve isso de pessoas até muito cultas. Pessoas assim, tá? De grande nível, vamos dizer, pessoas acadêmicas, doutoradas, você vê a cegueira espiritual. Não adianta achar que se converteu, os problemas são resolvidos. Eles vão ser resolvidos sim, à medida em que vai conhecendo a Deus e agindo como Ele manda, como Ele ensina, como Ele ordena. Aí sim, no lugar das trevas vem a luz. Então o Jó disse, o que eu temia me veio. Ele coloca o temor e depois então o mal vem. Então o temor vem antes do mal. O medo chama o mal. O medo atrai o mal. Então isso fica claro na história do Jó, quando ele põe isso para fora. Porque ninguém sabe o que você tem dentro de você. Se a pessoa tem um medo de uma doença, ela escuta tanto, ou ela lida com pessoas com aquelas doenças, ou ela teve um parente que morreu com determinada doença, e ela tem um medo de contrair aquela doença, de aquela doença aparecer no corpo dela, ela tem medo. Então vamos dizer que quem tem o medo já cria a raiz do mal. Já vai brotar aquele mal. Por quê? Porque é Deus quem está falando. O JD, Deus não está revelando isso aqui por acaso. As pessoas têm medo de tudo, irmãos. Medo de tudo.
sempre medo do mal, ninguém tem medo de ser feliz. Ninguém tem medo de receber uma boa notícia. Então, o que eu temia me veio. Ele não está dizendo, o que eu temia eu corri atrás e peguei. Ele não está dizendo isso. Mas literalmente o polo está ligado. Vamos lá, ligou um ao outro. Então o que eu temia me veio. E o que receava, aconteceu. Acontecimentos, esse é o raciocínio de todo ser humano sem Cristo. Aconteceu. Aconteceu. Os acontecimentos, na cabeça do leigo, de quem não é de Jesus, que não tem entendimento, então, acontecimento, fatalidade. Acontecimento, obra do acaso. Acontecimento, destino. Quando você vem na Bíblia, você vê que não existe nada disso. O Senhor Deus não te dá não te apresenta a insegurança para você ser inseguro. Ele não te apresenta as dúvidas para você viver duvidoso. Pelo contrário. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, Deus ensina essa pessoa a viver da fé. Agora, viver da fé é algo assim, sobrenatural e estranho, porque como é que eu posso viver da fé esperando uma coisa boa se nada deu certo até ali? Aí é que entra o ponto de partida com Jesus. Até encontrar Jesus, a cegueira espiritual dominava. Incertezas, insegurança, acaso, destino, fatalidade, dúvidas, receios, medos, tudo isso. Aí encontra Jesus, você tem uma Bíblia, e muita gente tem a Bíblia como livro religioso, acabou tudo. Vai continuar do mesmo jeito. Não, eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdade. E ele fala na Bíblia, então agora eu vou dar atenção à Bíblia. Agora, irmãos, muita gente que quer levar vantagem na vida fazendo as suas vontades, não põe o coração em tudo que precisa e que a Bíblia apresenta, porque isso te dá um compromisso. A primeira coisa, encontrou Jesus, logo Deus vai começar a mostrar o que está errado. E aí? E se aquilo que está errado dá prazer? Como é que se chama isso? Pecado. Tem gente que tem prazer no pecado. Um dos nossos pastores deu um atendimento a um cidadão, que a família é de Jesus, e ele teve a cara de pau de dizer que, apesar de ter aceitado a Jesus e ter quase que nascido em berço evangélico, e estar dentro de igreja, e até no altar tocando instrumento em algum lugar, ele disse, eu tenho prazer em fumar. Eu tenho prazer. Ele fez uma descrição do prazer dele, que o rosto dele brilhou, uma coisa absurda. Falou com um dos nossos pastores aqui, disse assim, quando a fumaça entra no meu pulmão, me dá um prazer. O pastor falou, rapaz, moço, você não é normal, não é possível. Por quê? Aí o pastor disse para ele, olha, eu sinto muito lhe dizer, mas você não encontrou Jesus. Você não encontrou. Porque se você tivesse posto Jesus no seu coração, se tivesse recebido Jesus no seu coração, você tinha nojo. Nojo daquilo que contamina o templo do Espírito Santo. Pode para muita gente parecer uma besteira, mas para Deus não é. Por quê? Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Então começa por aí. Aí a pessoa, então, por determinado prazer, que eu digo idiota, prazer idiota, a pessoa afasta o Espírito de Deus da sua vida. Ele não tem condição de entrar no coração. Assim como também, quando o coração é cheio de mágoa, de amargura, de revolta, de ira, de ódio, tudo isso ocupa o coração. Ora, se o medo é o que enche o coração e ele é que vai atrair o mal, então não é nada inteligente continuar guardando medo.
inteligente seria ouvir a Deus e colocar o que Deus fala dentro do coração. Por quê? Porque Ele é quem pode proteger. Porque Ele é quem pode livrar do mal. Ele pode literalmente desviar do mal. Promessas não faltam na Bíblia Sagrada. A Bíblia está repleta de promessas de proteção, de livramentos, de bênçãos, de suprimentos. Agora, Deus faz exigências. Então, um que viveu aqui na terra e foi tremendamente abençoado e nos dá na Bíblia Sagrada, ele tem grande espaço na Bíblia como escritor, que viveu e vivenciou, e ele escreveu da parte de Deus, ou seja, o Espírito Santo usou para escrever, foi Davi. Davi era muito observador. Davi era um garoto do campo, um camponês, um menino que cuidava de uns bichinhos lá do pai dele, uns animaizinhos. O pai dele não era nenhum ricaço, mas era um homem retíssimo, correto, foi um pai espetacular. É só você ver a estrutura de Davi. E Davi chegou a rei de Israel, como eu sempre digo, de garoto do campo, simples, de origens humildes, simples. Ele chega a rei de Israel pela mão de Deus, que Deus o escolheu. Agora, como foi que Deus o escolheu? Deus sondou o coração dele. E quando Davi estava velhinho, antes de partir, o Davi deixou uma sabedoria para abrir os olhos das pessoas. Ele disse: eu sou velho, mas eu já fui jovem. Eu já fui moço, eu fui jovem. Porém, eu nunca vi em toda a minha vida. Ele refletiu na sua trajetória de vida. Ele refletiu nas pessoas que ele conheceu, que ele observou. E ele disse: eu nunca vi o justo desamparado. O justo. Às vezes as pessoas recitam versículos, mas não atentam para o âmago do versículo, a célula principal do versículo. Às vezes não atentam para as bases daquele versículo. Cada versículo tem sua base. É a palavra de Deus. Então Davi disse: eu nunca vi o justo desamparado. Aí eu preciso entender, no conceito de Deus, o que é justiça. Porque a ideia que se tem de justiça é muito vaga. Tem gente que faz a sua própria justiça e acha que está fazendo o que é certo. Então se põe na balança de justo e ponto. Ainda que prejudique um, prejudique o outro, ou que tenha prejudicado. E a pessoa que encontra Jesus, a primeira coisa que ela deve fazer é abrir o coração e se colocar diante de Deus para dizer: Senhor, onde eu estou errando? Onde eu errei? Não tem conserto? Não tem volta para fazer acertos? Por exemplo, a pessoa que matou alguém e aceitou Jesus, como é que ela vai devolver aquela vida? Ou ela não tem direito à salvação eterna? Não, ela não tem direito. Tem, a Bíblia dá. A menos que essa pessoa não se arrependa. Porque tem gente que abre a boca e diz: Jesus, eu te aceito como meu salvador. Não importa se viveu aos trambolhões, se prejudicou o mundo inteiro, se destruiu famílias. Uma vez uma jovem chegou à nossa igreja e disse que ela tinha um romance com um homem casado, pai de filhos, mas que era apaixonada por ele e queria que ele se separasse da mulher para casar com ela. E que era evangélico. Falei: você não é de Jesus. Eu sou de Jesus, você não é de Jesus. Você é crente de igreja. Você não é verdadeiramente convertida. Porque se você se convertesse, você ia fazer o que Jesus manda. Ah, mas paciência, eu não tenho culpa de ter esse sentimento. Você tem que abrir o coração e ir para a palavra de Deus. E você quer pelo menos saber o que Jesus fala a respeito disso? Você quer saber o que Deus fala? Ah, mas isso do que eu estou vivendo não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Vou te dar agora. Abri a Bíblia em Mateus e mostrei para ela. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Tua cruz é o teu sentimento.
E aí? Enquanto você não conseguir se livrar dessa paixão, você vai carregando a sua cruz. Como? Mete a cara no pó, vai orar, vai se consagrar, se afasta do moço, fica sem vê-lo. E aí? Acaba com isso. Vai lá, negue-se a si mesmo. Você não está se negando. Você quer fazer a sua vontade. Então você não está cumprindo a palavra. E aí? Aí lá vamos nós. Abri a Bíblia e fui mostrando. É querer. Então essa parte, muita gente não quer. São as renúncias. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.